básica da quarentena é evitar que nós sejamos contaminados pelo contato com outras pessoas. E de fato, quando não há vacina, o isolamento social ajuda muito a evitarmos doenças contagiosas como sarampo, coqueluche e agora a Covid-19. Curiosamente, cerca de 2.000 anos atrás, um grupo relativamente grande de pessoas resolveu afastar-se do convívio social porque acreditava que doenças espirituais, morais, também eram contagiosas. E mais que isso, esse grupo acreditava que era possível evitar essas doenças lavando-se com água e sabão, por assim dizer, ou quem sabe, com o álcool gel. Hoje nós vamos visitar um lugar ermo e remoto onde essas pessoas se esconderam do mundo e também conhecer o tesouro que elas guardaram para nós. Nose armed in the back, cross-check complete. Okay, folks, we can have your attention for a few more moments. I'd like to point out the safety features of our Boeing 737-700 series aircraft. Fasten that seatbelt, slide the flat end into the buckle to release. Let's up on the buckle your seatbelts are more tight, low across the hips. And anytime you're seeing this aircraft is equipped with 6 of our six. Hevenu Shalom, Hevenu Shalom, Hevenu Shalom. Hola amigo brasileiro, hello Brazilian friends, ברוכים הבאים לישראל, bem-vindo a Israel. I'm happy you engaged yourself in this virtual tour to our small but lovely and unique country. We pride ourselves for the contributions we have made for many centuries and even millennia to the development and well-being of all people around the world, in fields such as science, technology, medicine, art, philosophy, and religion. The modern state of Israel is a true miracle of our days. We revived the Hebrew language and bringing Jews from all over the diaspora back to our historic homeland and building here a democratic, modern, open, and optimistic home. For us, necessity is mother of invention. In order for us to not only live in a desert but make it bloom, we developed different technologies such as the irrigation systems. Those are now being used all over the world, but most importantly, bringing food to the hungry in developing countries. Our humanitarian aid teams are sent to areas of disaster all over the world, either nature or human-made, such as Haiti, the Philippines, and Syria, and are considered to be leading in the field. Our medical achievements, such as the endoscopic peel, saves lives on a daily basis. And the Israeli invention of instant messaging is serving all of us, making our world smaller and bringing us together. The same has happened in the field of archaeology. Some of the most important and influential archaeologists from all over the world have worked or are still working in Israel. Some of the most important archaeological theories and techniques, now adopted by many countries, were developed and tested in Israel. And the most important and fascinating archaeological discovery of the 20th century was done here, just a few kilometers from where I am right now, in the Judean desert. So, I am hoping that next I will see you in real life. Welcome to my home. Welcome to Israel.
De fato, Israel impressiona por suas muitas realizações nos campos da ciência e da tecnologia de ponta. Mas basta sair do moderníssimo aeroporto de Tel Aviv para perceber que o país transpira história. Obviamente não faltam pontos de interesse. Hoje, porém, começaremos nossa jornada um pouco ao norte de Tel Aviv, numa belíssima praia do mar Mediterrâneo, onde erguem-se ainda majestosas as ruínas da cidade construída por Herodes o Grande, no final do 1º século a.C., para ser a capital do seu reino. Apesar de seu título pomposo, Herodes era um subserviente vassalo do imperador romano César Augusto. Aconselhado pela conveniência política, ele dedicou a nova cidade ao imperador e chamou-a Cesareia. Dotou-a do que melhor e mais avançado havia em sua época. Amante da cultura helenística e dos luxos e prazeres da capital do império, Herodes construiu Cesareia como se fosse uma pequena Roma com todas suas típicas instalações. Num promontório que avançava cerca de 100 metros para dentro do mar, Herodes ergueu seu magnificente palácio, no qual não faltava uma piscina de água fresca. Ele edificou um anfiteatro com capacidade para umas 4.000 pessoas sentadas, onde eram apresentados espetáculos de teatro, música e possivelmente gladiadores. Do lado norte ficava o hipódromo, com 400 metros de comprimento e 50 metros de largura, onde 13.000 pessoas podiam sentar-se para assistir às corridas de biga e quadriga, com sua velocidade empolgante e o som ensurdecedor dos cascos dos cavalos. Amplos armazéns guardavam uma abundância de riquezas, víveres e mercadorias de luxo. Como toda cidade tipicamente romana, Cesareia também tinha sua casa de banho, com os tradicionais caudarium, tempidarium e frigidarium, isto é, as salas de banhos quentes, mornos e frios. À semelhança de uma grande sauna, o caudarium era aquecido por um sistema subterrâneo e conduzia o vapor escaldante. E não faltava o tradicional banheiro público, bem próximo dos grandes pontos de atração, servindo uma população de quase 100.000 pessoas. Embora possa soar estranho para um ocidental do século XXI, esses locais comuns nas cidades romanas eram de uso coletivo, onde as pessoas não apenas atendiam suas necessidades fisiológicas, mas também passavam o tempo conversando e sociabilizando. Praticamente todos esses ambientes tinham piso revestido com belíssimos mosaicos. E Herodes só usou material de primeira. O mármore, abundante nas colunas e nos revestimentos de Cesareia, foi trazido de muito longe da ilha de Mármara, na Turquia, a quase 2.000 quilômetros de distância.
Grande parte dessas mercadorias de luxo era trazida por navios. O porto de Cesareia foi construído para ser o maior do Mediterrâneo Oriental, superando até mesmo o afamado porto de Alexandria da rainha Cleópatra. Ele foi feito com um cimento hidráulico que endurecia debaixo d'água. A matéria-prima usada para fazer esse cimento era uma rocha vulcânica silicosa importada da Itália. Dezenas e dezenas de navios foram empregados para transportar essas rochas. Quando Herodes começou a edificar Cesareia, o local não possuía uma fonte de água confiável. Então o rei mandou construir um aqueduto para trazer água das fontes do Monte Carmelo a 16 quilômetros de distância. Você pode já imaginar que tudo isso ficou muito, muito caro. E Cesareia foi apenas uma das muitas obras grandiosas construídas por Herodes. De onde vinha tanto dinheiro? Vinha dos pesados tributos que ele cobrava do povo judeu. Seus sucessores só agravaram essa situação. No ano 26 de nossa era, Pôncio Pilatos, que conhecemos bem por sua participação na condenação de Jesus, foi enviado a Cesareia para ser governador da Judéia. Para agradar Roma, ele ordenou que estátuas do imperador Tibério César fossem erigidas na cidade sagrada de Jerusalém. Isso era uma terrível afronta para a religião dos judeus, uma vez que o imperador romano era considerado divino e adorado como tal. Em protesto, uma grande delegação de judeus se reuniu no hipódromo de Cesareia para exigir que as estátuas fossem removidas. O historiador Flávio Joséfo, que viveu nessa época, descreveu esse encontro com as seguintes palavras: Pilatos sentou-se em seu tribunal no grande estádio e convocou a multidão, com a aparente intenção de dar-lhes a resposta. Mas deu sinal combinado aos soldados armados para cercar os judeus. Encontrando-se no meio de um tríplo círculo de tropas, os judeus ficaram paralisados com essa cena inesperada. Depois de ameaçar abatê-los caso se recusassem a aceitar as imagens de César, Pilatos fez um sinal para os soldados sacarem suas espadas. Diante disso, como se numa ação combinada, os judeus jogaram-se todos no chão, estenderam o pescoço e exclamaram que estavam mais dispostos a morrer do que a transgredir a lei de Deus. Tomado de espanto por esse intenso zelo religioso, Pilatos deu ordens para a imediata remoção das estátuas de Jerusalém. Quarenta anos depois, também em Cesareia, foram os amargos conflitos entre judeus e pagãos que levaram à eclosão da revolta judaica contra o domínio romano e que culminou com a total destruição de Jerusalém no ano 70, celebrada num dos painéis do Arco de Tito, que ainda hoje se encontra em Roma. Os dias de Herodes, de Pilatos e de Jesus foram dias muito tensos e conturbados. Inquietações e conflitos políticos e religiosos faziam parte do dia a dia.
os próprios judeus estavam muito divididos entre si. Tanto os escritos de Joséfo quanto os escritos bíblicos falam de várias seitas judaicas que viviam em constante tensão. A seita dos Zelotas de modo nenhum admitia submissão a Roma. Acreditava que Deus deveria ser o único rei e senhor dos judeus. Esse grupo era o mais abertamente hostil ao Império Romano e incitava o povo judeu a pegar em armas e expulsar os dominadores estrangeiros de suas terras. Os fariseus e os seduceus, por sua vez, divergiam entre si em questões religiosas, mas mantinham uma relação um tanto simbiótica com o Império Romano. Por isso, embora também não gostassem do domínio estrangeiro, eram bastante diplomatas e complacentes. Uma quarta seita referida por Joséfo, os essênios, era mais inclinada a uma vida comunitária simples, fraterna e contemplativa, distante de todas essas questões políticas e mundanas. Em geral, essas pessoas praticavam o ascetismo, a pobreza voluntária e mesmo o celibato. Buscavam a pureza religiosa e, por isso, tinham o costume de banhar-se cerimonialmente todos os dias. Quando a crise e os conflitos se acirraram em Israel, alguns essênios abandonaram as cidades e foram se refugiar no lugar mais ermo e remoto que lhes era possível, o árido e inóspito deserto da Judéia. As evidências históricas e arqueológicas sugerem que ali, num lugar hoje conhecido como Khirbet Qumran, de frente para o imenso Mar Morto, eles construíram suas casas simples, cavaram diversos tanques para seus banhos cerimoniais, com degraus por onde se entrava contaminado pelos pecados deste mundo e outros degraus por onde se saía já purificado. E prepararam uma ampla sala mobiliada com bancadas e tinteiros, onde copiavam quase sempre em pergaminho, mas também em papiro, os escritos que regiam sua vida. Mas nem mesmo esse extremo isolamento social conseguiu livrá-los do avassalador poder do Império Romano. Aparentemente já sabendo que o ataque era iminente, os essênios de Qumran guardaram centenas de manuscritos dentro de grandes vasos cerâmicos e os esconderam em várias cavernas próximas dali. Quando as legiões romanas chegaram, destruíram tudo e todos aqueles que resistiram. Mas os manuscritos permaneceram nas cavernas, intocados e esquecidos por 2000 anos. E é bem possível que continuassem assim para sempre, não fosse a curiosidade de um menino beduíno a quem chamavam de o Lobo. Quando o jovem pastor beduíno chamado Mohammed el-Dib, ou Maomé o Lobo, esgueirou-se para dentro de um buraco estreito nos rochosos penhascos a noroeste do Mar Morto, ele não tinha a mínima ideia do que poderia encontrar. No dia anterior, brincando com seu primo, ele havia jogado pedras naquela mesma caverna quando,
Para sua surpresa, o som de um vaso se quebrando interrompeu a brincadeira improvisada, assustando os garotos e levando-os a imaginar se a caverna não seria talvez habitada por um gênio, os mitológicos guardiões de tesouros escondidos. Agitado por ideias de riqueza e fortuna, Lobo mal conseguiu dormir naquela noite e bem cedo na manhã seguinte ele saiu sorrateiramente do acampamento, sozinho, e avidamente foi até a caverna. A ausência de luz e o cheiro insuportável de fezes de morcego que havia na caverna confundiram e amedrontaram o menino, que já estava se arrependendo de ter tomado essa decisão um tanto precipitada de entrar ali sozinho. Enquanto tentava recuperar seu fôlego, os olhos de Lobo pouco a pouco começaram a se adaptar à escuridão. E quando já conseguiam enxergar um pouco, fixaram-se em várias formas oblongas que se alinhavam na parede leste da caverna. O coração do menino quase saiu pela boca quando ele percebeu que aquelas formas misteriosas, na verdade, eram uma coleção de grandes vasos selados. E ao se aproximar deles, pode-se apenas imaginar o excitamento que ele deve ter sentido. Lobo havia de fato encontrado um tesouro escondido, mas não do tipo que ele havia imaginado durante sua noite de insônia no deserto. Sem ter a mínima ideia, ele havia descoberto os famosos manuscritos do Mar Morto. Logo que a descoberta dos primeiros manuscritos tornou-se pública, arqueólogos começaram a vasculhar a região. Ao todo, quase 900 documentos foram descobertos em 11 diferentes cavernas. Alguns em estado fragmentário, outros muito bem conservados. Os que estão em melhor estado são aqueles da primeira caverna, denominada Caverna 1, onde foi encontrado, por exemplo, o rolo do profeta Isaías praticamente inteiro, um pergaminho com quase 7,5 metros de comprimento. Outro documento encontrado na Caverna 1, em muito bom estado, é uma espécie de manual de disciplina conhecido como Regra da Comunidade. Uma dessas regras diz o seguinte: nenhum dos homens perversos deve entrar nas águas purificadoras usadas pelos homens de santidade e, desse modo, tocar sua pureza. Esta é uma das muitas passagens que parecem indicar a crença de que a perversidade é contagiosa. Na Caverna 3, acharam o único rolo escrito sobre lâminas de bronze. Ele contém instruções para se achar um fabuloso tesouro de ouro e prata, escondido em 64 diferentes locais, nenhum deles até hoje encontrado. O maior número de manuscritos, cerca de 400, foram descobertos na Caverna 4, porém em estado de conservação muito ruim. A maioria dos manuscritos contém os ensinamentos da seita que os produziu. Esses ensinamentos são muito semelhantes à descrição que tanto Flávio Joséfo quanto Plínio Velho fazem dos essênios. E é por isso que a maioria dos estudiosos acredita que foram os essênios que os produziram. Com exceção do pequeno livro de Esther, foram encontradas nas cavernas cópias de
todos os livros da Bíblia hebraica, que corresponde ao que geralmente chamamos de Antigo Testamento. Segundo análises paleográficas e por carbono 14, os mais antigos desses manuscritos são do século III a.C. e os mais recentes do primeiro século de nossa era. Todos esses manuscritos estão hoje guardados no Museu do Livro em Jerusalém. Considerando a enorme quantidade de informações que esses documentos contêm, extremamente importantes para o avanço dos estudos linguísticos, históricos e religiosos, eles têm sido considerados em conjunto, com justa razão, como a maior descoberta arqueológica do século XX. Cientistas do mundo inteiro ainda se debruçam sobre esses documentos para aprender com eles. Tanta coisa existe para ser analisada e esses estudos ainda deverão continuar intensamente por muitas e muitas décadas. Como acontece com quase todos os grandes avanços da ciência, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto também só se tornou possível porque alguém deu asas à sua curiosidade.